Jesus, o servo de Deus em que trouxe esperança para todas as nações. Nós vemos que Jesus, ele mudou o curso da história, a ponto de analisarmos o tempo como antes de Cristo e depois de Cristo. Mas você tem, em essência, a importância dos seus ensinamentos e principalmente de tudo aquilo que ele trouxe. No estudo sequencial do Evangelho de Mateus de hoje, iremos analisar o capítulo 12, versículo 17 a 21, aonde diz justamente sobre isso, que ele não veio apenas para um povo escolhido, mas sim para todas as nações. Iremos abordar o tema de uma maneira mais profunda, ao ponto que irá modificar também sua forma de pensar e você vai ver a importância do Evangelho. Então venha conosco nesse estudo de hoje, se tratando de um vídeo de apenas 15 minutos. A importância de Jesus como um servo realmente de Deus, e nós vemos que no estudo de hoje nós iremos ver justamente isso, que Mateus colocou ali que ele era realmente o Messias, o eleito, mas não apenas do seu povo, mas de todas as nações. Ou seja, o Evangelho de Jesus ele não se aplicava apenas para um povo escolhido, assim como eles pensavam, mas se aplica a todos os povos da terra e principalmente de um ponto de vista espiritual do seu interior, porque é isso que Jesus quis trazer. Se você acha e não conhece ainda esse nosso estudo, apesar dele ser um estudo sequencial, se você ainda não conhece, fique aqui nesse vídeo, porque a grandiosidade do Evangelho é justamente você poder estudar uma parte do Evangelho, retirar dele a essência e depois nos outros vídeos você colocar tudo isso. Lógico que no estudo sequencial faz toda a diferença também. Por isso que depois você pode ir lá na nossa playlist, no canal NEP Honório Abreu, e colocar os outros vídeos em dia, que aí você vai estudar o Evangelho de um ponto de vista mais lógico. Mas fica aqui, veja se gosta. Se você gostar também, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que nós possamos nos reunirmos nesse nosso estudo, porque estudar o Evangelho é mergulhar no amor do Cristo. E aproveite e já se inscreva também no canal. Hoje nós vamos analisar os versículos 17 a 21 do capítulo 12 do Evangelho de Mateus. E no 17 já começa assim: a fim de que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, ou seja, Mateus. Os evangelhos sinópticos que pega ali Marcos, Mateus e Lucas, eles trazem semelhanças, grandes semelhanças entre si. Bate até de um ponto de vista realmente histórico. Mas nós temos que ver para quem cada um direcionou o seu evangelho. E nós vemos o quê? O Mateus direcionou o seu evangelho para o povo judeu. Realmente aquele povo ali que estava mais à sua volta. Lucas já levou ele aos gentios. Então nós vamos vendo o seguinte: o Mateus ele traz muita questão de um ponto de vista de comprovar para os judeus que Jesus era o Messias, que realmente era o servo de Deus ali escolhido. Então ele fala o que foi dito pelo profeta Isaías, ou seja, o que estava já ali nas Escrituras, aonde o profeta Isaías disse como seria a vinda do Messias em si. E ele fala, no 18, eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem minha alma se compraz. Porei o meu espírito sobre ele, e ele anunciará o direito às nações. Ou seja, como se fosse Deus ali falando em si. O servo de Deus, ou seja, ele iria ter o Espírito Divino e ele iria anunciar o direito às nações. O que nós vemos isso? Principalmente no Sermão da Montanha, essa parte já passou do nosso estudo, quem não viu, vá lá e veja, porque o Sermão da Montanha, ele traz as bases aonde Jesus fixa o seu ministério. E nós vamos ver que o Sermão da Montanha Gandhi disse que se perdesse todos os livros sacros da humanidade e salvar somente o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. E isso veio de uma pessoa que não profetizava a religião cristã.
Isso que é o grande ponto que nós temos que ver aqui no nosso estudo do Evangelho. Jesus, ele não trouxe uma religião, ele trouxe uma doutrina de vida fundamentada e baseada principalmente no amor. Então, o que acontece? Ele trouxe algo não para um povo, ele trouxe algo para a humanidade. Uma forma realmente de você viver a vida e você evoluir de um ponto de vista principalmente espiritual. Porque era isso que ele queria a todo momento. Eu gosto muito porque aqui coloca Jesus como uma figura divina. Mas nós temos que ver que ele não se colocava assim, ele se colocava como filho do Pai. E colocava como os nossos irmãos, como um dos nossos irmãos. Então, o que acontece? Ele tinha aquela questão, até no momento que chegam para ele e falam assim, mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E ele diz, quem é minha mãe e meus irmãos? Pois em verdade vos digo que todos que estão aqui e fazem a vontade do meu Pai, minha mãe e meus irmãos. Ele queria demonstrar e ensinar a família universal. Ou seja, Jesus não se colocava nunca com a figura divina. Ele se colocava assim como um espelho. Aí, na sabedoria do Evangelho, o Pastorino, que tem até aquele Minutos de Reflexão, uma coisa de reflexão, é um livrinho pequenininho que todo mundo gosta. Pouca gente sabe que ele é do Pastorino, que escreveu também o Sabedoria do Evangelho, que é um compilado de vários volumes, muito bom em si. E o que me retirou ali dentro do Sabedoria do Evangelho é que Jesus, ele não era divindade, mas ele era o espelho que melhor refletiu o amor de Deus. Ou seja, o ser mais perfeito que passou pela terra para nos ensinar e refletiu o amor de Deus. Pastorino até coloca de uma forma que eu gosto muito. Ele fala que todos nós somos espelhos de Deus, só que nós estamos com impurezas, nós estamos sujos. É aquele espelho que não reflete realmente a figura divina. Por isso que Jesus colocou lá, vós sois deuses. Ou seja, nós temos a potencialidade de trabalhar dentro da obra divina. Para isso, nós temos que nos despojarmos de orgulho, preconceito e tantas outras coisas, para poder refletir a imagem divina. Esse é o principal ponto. E Jesus era o espelho mais limpo, ou seja, era o espelho que melhor refletia o amor de Deus. Tanto que ele tinha uma conexão direta com o Pai. E ele refletia para nós essa divindade. Esse refletir é onde as pessoas confundem e colocam ele como uma figura divina em si, que retira muito da essência. Ou seja, não é errado, porque se ele refletia, ele tinha muito da aparência divina. Mas o que acontece? Na hora que você vai rezar Maria, coloca mãe de Deus. Mas espera aí, Deus não tem mãe? Então, peraí, é mãe de Jesus, mas ele reflete sim uma figura divina. E isso que trouxe hoje no nosso evangelho. E no versículo 20 fala assim, no versículo 19 fala assim, ele não discutirá, nem clamará, nem sua voz nas ruas se ouvirá. Ou seja, ele não vai discutir isso que nós vemos com Jesus. Jesus, ele pregava, ele curava, ele ia ali tudo, mas poucos tempos ele discutia as questões da época. Ele trazia de uma forma mais viva. E fala assim, ele não quebrará o caniço rachado, nem apagará a sua mecha que ainda fumega, até que conduza o direito ao triunfo. E no 21 ele fala assim, e no seu nome as nações porão a sua esperança. Ou seja, ele traz aqui de uma maneira sublime que o Cristo, ele tinha sim autoridade e os seus ensinamentos, eles eram colocados ali de uma maneira grandiosa para todos nós. Nós somos o povo gentio.
Nós somos aquele povo que não era o chamado escolhido ali do povo judeu, que iria vir um Messias só para eles. Eles acreditavam nisso, principalmente um Messias que ia vir com poder de exército, queria retirar Roma ali que dominava eles na época. Jesus veio de uma maneira o quê? Espiritual. Meu reino não é deste mundo. E ele ensina que o reino de Deus está dentro de vós, ou seja, dentro de cada um de nós. Então, para uma conexão divina, não é você buscar em um lugar, buscar uma pessoa, é você buscar dentro de si, ensinando até a maneira certa de se orar, que é entrar no seu quarto, fechar a porta e orar em segredo, que seu pai em segredo lhe recompensará. O quarto é o quarto íntimo, é o quarto realmente da consciência, é o quarto que está ali dentro de si. E você vai fechar a porta, ou seja, retirar tudo aquilo que está de fora e pensar e mentalizar em segredo ao seu pai, que em segredo lhe recompensará. Olha a grandiosidade dos ensinos do mestre. Olha se isso não se aplica a todas as nações. É isso que trouxe em si. Não condenará nem clamará. Jesus não impõe sua mensagem pela força, mas pelo amor e pela verdade. Ou seja, essa parte não condenará e nem clamará é o quê? Os ensinos de Jesus são ensinos que cativam pela forma e não pelo rigor. E não pela questão de você impor algo ali para a pessoa. Os ensinos de Jesus, eles têm uma conexão lógica, aonde você analisa e fala assim, não, isso tem lógica. Não esmagará a cana quebrada, ou seja, o caniço quebrado. Ele é compassivo com os fracos, pecadores e necessitados, não condenando, mas restaurando. Ou seja, o Cristo, em nenhum momento, ele condenava as pessoas. Em várias ocasiões, ele perdoava os pecados. E aí, ele bateu e se chocou, inclusive com os fariseus da época, os doutores da lei, em perdoar pecados, porque ele entendia que se a pessoa estava ali sofrendo do mal, tinha um pecado. Se tinha um pecado, ela deveria antes ser perdoada. É isso que nós vemos na cura do paralítico, que antes disso ele perdoa os seus pecados e depois ele o cura em si. Levante-se ante. Ou seja, Jesus, ele era compassivo, ele realmente analisava. E na hora que pergunta para ele se ele janta com publicanos, com pecadores, ele fala, o médico veio para os doentes. Ou seja, ele veio realmente para aquelas pessoas necessitadas. E aí nós vamos vendo, somos todos nós. Porque todos nós precisamos realmente da vinda do Mestre. E na hora que Mateus coloca nessa questão da aplicação misericordiosa de Jesus, nós vamos vendo uma coisa muito importante que está no Livro dos Espíritos, na questão 625, que Kardec pergunta assim, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é curta, muito curta, Jesus. Ou seja, o guia perfeito de toda a humanidade é o Mestre Jesus. Se você quer um mestre, um modelo e um guia, modelo é aquele que você se espelha para ser conforme ali o seu fim, ou seja, aquilo que você se espelha para melhorar. E ainda Kardec coloca assim, para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Ou seja, como nós dissemos no início, ele refletia a figura divina, ou seja, ele estava ali numa conexão tão grande com Deus que o Espírito Divino o animava. Ele realmente refletia para todos nós. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhes falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos, e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo.
Muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas, estatuídas para servir às paixões e dominar os povos. Então nós vemos que Jesus é o modelo mais perfeito. E conforme nós podemos ver no estudo do Evangelho de hoje, ele trouxe uma doutrina de vida fundamentada de amor, e o seu Evangelho é realmente o que vai nos guiar até o fim dos tempos, que o fim é justamente uma evolução moral, que é isso que ele trouxe. Você deve mudar de dentro para fora, porque ali dentro está o reino de Deus. Na hora que você descobrir esse reino e você deflagrar todo o poder divino que há em você, você fará também as obras, assim como o Mestre nos ensinou. E um agradecimento a todos que estão participando desse estudo. Se você gostou desse estudo, conforme nós dissemos, é um vídeo curto, mas nós queremos o quê? A sua participação nos comentários. Diga de onde você é, comente o que você está achando do estudo, o que você quer acrescentar aqui também. É um estudo participativo, você pode trazer também a sua visão, porque conforme o nosso lema, estudar o Evangelho é mergulhar no amor do Cristo. E como ele diz ali, quem é meu Pai, meus irmãos? Pois todos que estão aqui e fazem a vontade do meu Pai é minha mãe e meus irmãos. Ou seja, nós todos que estamos aqui estudando o Evangelho somos, sim, parentes diretos do Cristo, porque estamos em conexão direta com o Pai. Então vamos estudar um pouco mais o Evangelho e principalmente espalhar a boa nova, que isso trará alívio para várias pessoas. Compartilhe também esse vídeo. E até o próximo estudo sequencial do Evangelho de Mateus. Fiquem em paz.